Bom dia, boa tarde a todos. Cá estamos nós para falarmos mais uma vez acerca de direito ambiental. A aula de hoje é sobre licenciamento ambiental. O que seria o licenciamento ambiental? Quais são os tipos de licenciamento ambiental que nós temos? Quais são as etapas? Quais são os tipos de licença? E, por fim, nós falaremos acerca da competência de cada um dos entes para fazer esse procedimento: a competência federal, competência estadual e competência municipal. A primeira coisa que eu creio que nós temos que conversar acerca do licenciamento ambiental é dizer que ele é um processo administrativo. O que seria um processo administrativo? É um conjunto de atividades da administração pública, interligados entre si, que busca alcançar uma finalidade prevista em lei. O processo administrativo, gente, ele seria como sendo o sangue que permeia as atividades da administração. Tudo na administração pública, todos os pedidos que são feitos, todas as decisões que são tomadas, todas as ordens que são emitidas, elas são feitas através de um processo administrativo. Como é que funciona isso? Tem um local da administração pública que, se vocês forem trabalhar na administração pública ou forem fazer alguma coisa lá, que vai ser muito íntimo de vocês, que é o tal do protocolo. Geralmente é a porta de entrada de muitos de nós quando vamos resolver alguma coisa na administração pública, ou se você é servidor, se você está lá trabalhando. O que acontece? O protocolo é onde vai se iniciar o processo. O que é isso? É um documento lá bonitinho, uma pastinha ou só uma capa que tem lá número do processo, tem lá instituição, tem lá para quem. Vamos dar um exemplo ali dentro do nosso próprio IFMA. Imagina o seguinte: você quer algum auxílio estudantil. Essa é a finalidade pretendida. É isso que você quer. Essa é o que você quer que o processo te proporcione. Você é aluno do IFMA, você quer algum auxílio estudantil. Como geralmente acontece? Você, jovem mancebo, vai até o protocolo. O protocolo envia esse documento, que o seu pedido e os documentos que você juntou, à CAI, que é a coordenadoria, o setor responsável pela assistência estudantil. Lá eles vão fazer o quê? Analisar seu pedido, ver se os documentos estão corretos, ver se você juntou tudo que precisa, ver se falta alguma coisa. Geralmente a CAI precisa de mais informações antes de tomar uma decisão. Muitas vezes manda o processo para o setor pedagógico, perguntando: esse aluno está matriculado mesmo aí? Esse aluno está sendo frequente nas aulas? Esse aluno não tem nenhum processo administrativo rolando contra ele? Então, busca essas informações, o processo vai para o setor pedagógico com a requisição das informações, depois volta novamente à CAI. Se a CAI julgar que já tem informação suficiente, ela decide, ela concede o auxílio que você pediu, ou ela indefere, ela não concede o auxílio que você pediu, e depois ela publica sua decisão. Ela coloca, sabe, aquele papel cheio de nome lá na entrada da escola, quando nós estávamos nas aulas presenciais: olha, aprovados para auxílio estudantil, fulano, 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 fulano. Então ela dá conhecimento ao público, você e qualquer uma outra pessoa que seja interessada nesse resultado, do que foi decidido. Então veja o seguinte: a administração pública, ela tem uma forma de se mexer, ela tem uma forma de que os processos, que as coisas funcionam lá dentro. Não adianta você chegar, por exemplo, para o diretor-geral, eu quero auxílio estudantil. Ele é a pessoa que detém mais poder dentro da instituição, do instituto. Vocês concordam? Entretanto, ele não tem o poder suficiente para ele sozinho mandar que isso aconteça. Então, existe um procedimento a ser seguido, existe uma ordem de coisas que devem ser feitas dentro da administração pública para que ela te conceda aquilo que você pretende. O processo administrativo de licenciamento ambiental é nesse sentido. Você vai se dirigir
à administração pública pedindo o quê? Uma autorização dela para que você faça um determinado empreendimento que vai consumir os recursos naturais ou vai degradar de alguma forma o meio ambiente. Então você, que é o empreendedor, vai juntar um calhamaço de papel que o Estado te exige, de documentação que o Estado te exige, vai dizer qual é a sua atividade, quais são os impactos esperados, quais são as medidas de controle para diminuir o dano ambiental que você está tomando, e você vai levar isso no órgão ambiental competente. Você vai pedir esse órgão, olha, eu quero uma autorização, eu quero uma licença para que eu possa fazer o meu empreendimento. Aí ele vai analisar toda a sua papelada, pode ser que ele ache que já está tudo certo, pode ser que ele ache que precisa de mais documentos, ele vai te comunicar disso, pedir, quer dizer, exigir que você junte mais documentos para ele tomar a sua decisão, e no final ele vai emitir a decisão, que vai ser o quê? Ou concordando com a emissão da sua licença, ou ele discordando. Não, o local é inadequado, o tipo, você não está tomando os cuidados ambientais necessários que eu exijo, ou qualquer outra coisa que justificar a decisão negativa dele. Então vamos começar a falar mais detidamente do nosso querido licenciamento ambiental. A base legal, as principais normas que nós vamos ter falando acerca do licenciamento ambiental são a Lei número 6.938 de 81, velha conhecida nossa, não é verdade? Que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Nós temos a Resolução 237 de 97 do CONAMA, que é a resolução que fala do licenciamento ambiental ordinário. Mais tarde nós vamos saber o que é um licenciamento ordinário, extraordinário. Nós temos a resolução número 1 de 86, que fala do EIA-RIMA, do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. E nós temos a Lei 12.651 de 2012 e a Lei Complementar número 140, ambas que nós vamos usar, no caso do licenciamento ambiental, para falar das competências. Vamos lá, falar um pouquinho sobre conceitos. A lei fala que o licenciamento ambiental é o processo administrativo pelo qual você irá adquirir, você pede do Estado uma licença ambiental. O que seria a licença ambiental? É o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente dentro do CISNAMA, né? Pode ser um órgão federal, um órgão estadual, um órgão municipal do CISNAMA, órgãos de execução, no caso. É um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadora de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, o que acontece aqui? O Estado está dizendo que, via de regra, existem um monte de exceções, mas via de regra, para você iniciar qualquer tipo de atividade que vai causar degradação ambiental, antes disso você tem que ter a tal da licença ambiental, que é o Estado te autorizando e dizendo, olha, você vai fazer essa atividade, você pode, desde que você siga essas condições, desde que você tome esses cuidados, que você siga essas restrições e que você faça isso e aquilo outro ali para diminuir o impacto ambiental. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vi um processo de uma empresa, uma construtora, que ela estava fazendo um conjunto habitacional. Ela iniciou o processo para concessão da licença ambiental e o processo dela voltou. Por quê? O órgão ambiental exigiu uma medida de controle a mais que ela não estava prevista no projeto. Que, no caso, estavam fazendo um novo conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional ficava próximo a um rio e existia o risco de contaminação pelo esgoto e outras formas de poluição. O órgão ambiental competente ele exigiu que, para que fosse feita esse conjunto habitacional,
a empresa deveria construir uma estação de tratamento. Um outro caso, imaginemos, por exemplo, que você está dentro de uma cidade que tem poucas áreas verdes e existe uma política municipal para que essas áreas verdes elas sejam preservadas, para que não haja mais o desmatamento das mesmas. O Estado pode, por exemplo, permitir que você faça sua obra ou empreendimento desde que você não faça mais a derrubada de nenhuma árvore, não faça o desmatamento de nenhuma outra área verde. Aqui só apresentar para vocês uma breve classificação que existe na doutrina. Existe o licenciamento ambiental, que é o chamado de ordinário. Nós já falamos que no direito, quando aparecer para vocês a palavra ordinário, significa o quê? Comum. Esse aqui seria, então, o tipo de licenciamento, o processo de licenciamento, que é a regra, tá? E nós temos o chamado licenciamento extraordinário. O licenciamento ordinário é o quê? É o licenciamento padrão, é o licenciamento que é o comum, que é a regra, que vai ser usado na maior parte das obras ou empreendimentos. É esse licenciamento que vem lá escrito na resolução número 237 do CONAMA. Existem licenciamentos que, por características especiais, por exemplo, são atividades altamente poluentes, atividades que vão causar um impacto social muito grande, atividades que vão ser localizadas no meio natural ou no meio urbano muito sensível à degradação, à poluição. Nós vamos ter processos de licenciamento específicos para esses casos. Exemplos aqui que eu coloquei: licenciamento das hidrelétricas, das indústrias de petróleo, etc. Existe um processo nesses dois casos, porque eles são altamente poluentes, eles têm um processo específico. O que nós vamos estudar hoje é o licenciamento ambiental ordinário, tá bom? Então nós vamos ter lá na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, dizendo o seguinte, que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, antes de você construir, antes de você instalar, antes de você ampliar um empreendimento que já existe, mas você quer tornar ele maior, quer construir mais anexos numa fábrica, por exemplo, e antes de o empreendimento já construído entrar em funcionamento, você precisa de licenças ambientais específicas para cada caso. Então, eu vou ter uma licença prévia, que é antes de você ter o projeto, uma licença de instalação antes de você construir, uma licença de funcionamento, de operação, e vou ter uma licença para ampliação quando você fizer alterações no tamanho do seu empreendimento. Então, são várias licenças que você vai ter que conseguir antes. O licenciamento ambiental ele é prévio antes de efetivamente iniciar as suas atividades. Na Resolução 237, existe um anexo, ou seja, existe todo o texto da resolução e tem uma parte separada, um anexo, que traz um rol exemplificativo de atividades e empreendimentos que estão sujeitos a licenciamento ambiental. O que eu quero dizer com rol exemplificativo, gente? São exemplos. Por exemplo, eu pergunto para vocês, me cite exemplo de frutas. Aí você me diz banana, maçã, limão e tomate. São frutas? São. Essas são todas as frutas? Não. Você me deu exemplos, você me criou um rol exemplificativo. Lá na Resolução 237, nós temos exemplos de atividades que precisam de licenciamento ambiental. A lei já diz, olha, você vai trabalhar com extração de minerais, você vai fazer uma indústria metalúrgica, você vai fazer uma indústria de material elétrico, eletrônico, de comunicações, vai trabalhar com a extração de madeira, vai trabalhar com uma indústria de borracha, de couro, peles em geral, atividades agropecuárias e turismo. Você precisa fazer licenciamento ambiental. Se eu tiver uma atividade que não está nesse rol, gente, que não está lá nesse anexo 1, existe a possibilidade de que eu venha precisar fazer um licenciamento ambiental? Existe. Porque o que a lei diz? Ela fala que
Se você tiver uma atividade que venha a causar degradação ambiental, qualquer ela que seja, você tem que fazer um licenciamento prévio. A lei não exige que você faça licenciamento das atividades do anexo 1 da Resolução 237. Ela diz que se você tem uma atividade que causa dano ambiental, você é obrigado a fazer o licenciamento ambiental prévio. Então, queridos, de acordo com a Resolução 237, antes que o meu empreendimento ele efetivamente comece a funcionar, eu vou ter que ter 3 licenças ambientais. Eu vou ter que ter a chamada licença prévia, depois eu vou ter que ter uma chamada licença de instalação e depois eu vou ter que conseguir uma licença de operação. Isso antes de você abrir as portas, tá bom? Então nós vamos começar a falar de cada uma delas. A primeira licença é a licença prévia. Ela vai ser concedida preliminarmente apenas aprovando o projeto, atestando a sua viabilidade ambiental e os respectivos condicionantes e requisitos básicos para as próximas fases de implementação. Então, bora lá. Você vai submeter essa licença à administração pública, a administração pública vai analisar primeiro. O seu empreendimento, ele é viável ambientalmente, ou seja, ele vai causar degradação ambiental. Essa degradação ambiental ela pode ser sofrida pelo meio ambiente, ela pode ser absorvida pelo meio ambiente, se a administração pública entender que o dano vai ser muito grande e não vai compensar para a sociedade o que vai acontecer, então ela nega essa licença. Outra coisa que ela analisa é se a localização que você escolheu para o seu empreendimento, ela é adequada ao que você quer instalar lá. Imagina o seguinte, você quer fazer uma fábrica barulhenta perto de uma escola, perto de um hospital, em um local que vai causar muitos problemas ambientais ou sociais, ela nega de plano a autorização do seu projeto. Alguns chamam essa licença de localização. Então, a principal coisa que vai ser analisada é se o local é adequado ao tipo de empreendimento que você quer colocar. E como nós vimos, ela vai analisar a localização. É preciso que o projeto, que o local que o empresário escolheu esteja de acordo com as normas de uso e ocupação do solo, ou seja, que ele vai respeitar o chamado zoneamento. Zoneamento ambiental, que nós estudamos na aula passada. Uma das coisas, um dos documentos principais que se pede para atestar essa localização correta é a certidão de uso e ocupação do solo, que aquela atividade está de acordo com o uso e ocupação do solo daquele local. Aqui eu tenho um exemplo de um checklist, de uma lista de documentos que é exigida pela Prefeitura Municipal de São Luís para emissão de uma licença prévia. Aí nós podemos perceber aqui, nós temos o requerimento que deve ser endereçado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAM, papeladas padrões, contrato social, para dizer, no contrato social está dizendo quem é essa pessoa jurídica, quem são os sócios, qual é o capital, o que ela faz, qual é a expertise técnica, etc. Nós vamos ter CNPJ para empresas, RG e CPF para pessoas físicas, a escritura do local do imóvel que você vai querer construir, qual é o estado desse imóvel, se você aluga, se você está arrendando, etc. E tem aqui os documentos que vão interessar mais a questão ambiental. Lembram que eu falei, olha, uma dos documentos que você vai atestar que o zoneamento está de acordo com a atividade? Certidão de uso e ocupação do solo. Outra coisa, plano de controle ambiental, sobre quais são os danos ambientais esperados, qual é o controle ambiental que eu pretendo fazer, como é que eu vou minimizar esses danos. A questão, consulta da Companhia de Saneamento, anuência do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, que é o IPHAN. Então, nós temos aqui uma análise prévia, a administração vai só analisar o projeto, está tudo ainda no papel, e ver se concede ou não a licença para que você passe à próxima etapa, que você cogite, pelo menos, iniciar a construção, iniciar a materialização do seu empreendimento. Aí nós passamos para a próxima licença, que é a licença de instalação.
A administração pública, olha, a localização do seu projeto está ok. Há viabilidade ambiental em você fazer esse projeto, esse empreendimento. Então, vamos ver como é que você vai fazer a instalação dessa obra, desse empreendimento. A licença de instalação ela vai te autorizar a edificação, a efetiva construção do seu empreendimento. E aqui sim ele vai começar a ganhar materialidade. Ele vai sair do simples plano das ideias, quando ainda era apenas um projeto, e ele vai começar a tomar forma de fato. Neste momento é que o empreendedor ele vai conseguir a autorização, por exemplo, para fazer desmatamento, para fazer a corte, a supressão de vegetação. Ele vai poder usar os recursos hídricos que sejam necessários, etc. E aqui, voltando novamente para o licenciamento do município de São Luís, uma licença de instalação, qual é o checklist de documentos que eles exigem? Aquela papelada padrão, para dizer quem é que está fazendo o quê. E aqui, o que ele vai exigir? Nós temos aí a exigência da licença prévia, relatório de cumprimento de condicionantes. O que são essas condicionantes, gente? Imagina o seguinte, olha, quando eu fiz o requerimento da minha licença prévia, a administração respondeu assim, olha, tá ok seu local, tá a viabilidade ambiental no seu projeto, entretanto, nós exigimos que você tome essa e essa medida, que você faça essa e aquela alteração no seu projeto. Então, a administração respondeu assim, ó, ok, desde que essas condicionantes, esses requisitos a mais, esses pedidos de alteração que eu estou colocando aqui, eles sejam cumpridos por você. Então, a gente concedeu a licença prévia desde que você cumpra com os condicionantes que ele te colocou lá. Então, vai haver a necessidade de você apresentar a licença prévia, os condicionantes você vai ter que produzir um relatório dizendo que você cumpriu tudo, que você alterou o projeto. Lembra quando eu falei lá daquele conjunto habitacional que o Estado exigiu que fosse feita uma estação de tratamento de água? É esse o tipo de condicionante. Alvará de construção, que você conseguir autorização do Estado também para edificar, para construir. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil. Isso aqui é interessante, porque a construção civil, esse aqui é um licenciamento de construção civil, a construção civil ela produz muito resíduo sólido. Se você já passou na frente de um prédio sendo construído, de uma casa sendo construída, a sua casa sendo reformada, você sabe o quanto de lixo é produzido aí. E esse lixo não pode ser descartado de qualquer forma no meio ambiente. Você vai ter que procurar um local adequado para que ele seja despejado para causar o menor impacto ambiental possível. Então, o empreendedor tem que apresentar esse plano de gerenciamento à administração pública. Plantas arquitetônicas do empreendimento, projeto alternativo de esgotamento sanitário, quando o seu empreendimento ele não for servido pelo serviço padrão, que no nosso caso é da CAEMA, de água e esgoto, perfuração de poço artesiano, quando for o caso, outorga de uso de água subterrânea, quando você precisar perfurar um poço, não é todo empreendimento que precisa. Mais uma vez, a anuência do IPHAN, e, quando for necessário, você vai precisar da autorização da Secretaria de Meio Ambiente para a limpeza da árvore, corte de árvores, etc. Então, aqui é um exemplo de um checklist, no caso, para a construção civil, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela exige para que esse empreendimento receba a licença de instalação. E a última licença é a licença de operação, que ela é exigida para que você entre em operação efetivamente. Depois de aprovada a localização, depois que você construiu tudo, você precisa de mais uma licença, o Estado analisando mais uma vez o empreendimento que você está fazendo para ver se você pode ou não abrir as portas efetivamente começar a funcionar. Então, você pede a licença de operação quando o seu empreendimento já está construído, já está pronto e você só vai iniciar as obras. É como se fosse uma licença de funcionamento. É diferente do alvará de funcionamento. Uma coisa é a licença ambiental de operação, outra coisa é seu alvará de funcionamento. São dois documentos diferentes, os dois são necessários para que você abra as portas, tá bom? A licença de operação ela vai servir para quê, gente? Para analisar mais uma vez o projeto,
verificar se você cumpriu todas as condicionantes que foram dadas na licença prévia, na licença de instalação e ver se há, de fato, a viabilidade ambiental, se tudo está correto. Aqui, mais uma vez, apresentando o checklist da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Nós temos aquela papelada tradicional e o que mais é exigido para que você consiga a licença de operação. Eles pedem a licença de instalação, vê se que você apresente um relatório dos condicionantes que foram feitos nessa licença de instalação, da mesma forma que a licença prévia. Você recebeu a licença de instalação com condicionantes, que você melhore isso, aquilo, outro na sua planta, por exemplo. Você tem que apresentar um relatório de que cumpriu com as exigências que o Estado te fez. Alvará do Corpo de Bombeiros para ver a questão do risco de incêndio, do risco à segurança das pessoas. A comprovação do abastecimento de água e esgoto, de acordo com a necessidade. Lembra que eu falei que na construção civil você gera muitos resíduos sólidos? Alguma coisa que a prefeitura exige aqui para te dar a licença de operação, que você apresente, olha, o recibo da coleta do transportador que foi lá pegar o resíduo na sua obra e de quem recebeu no final do local que foi destinado todos esses resíduos. Ele exige que você comprove que isso foi feito. Você disse na licença de instalação, olha, tem uma empresa especializada para tirar os resíduos da minha obra e colocar num local ambientalmente adequado. É exigido, no caso, que você comprove que isso foi feito. Mais uma vez falando, isso aqui eu estou falando de um processo de construção civil, tá? Aí algumas observações, gente. Professor, além desse checklist padrão, a administração pública pode me exigir algum outro documento? Pode. Se por qualquer motivo ela achar que a quantidade de documentos ela está aquém do necessário, que ela ainda precisa de mais informações, ela pode te exigir outros documentos. Você começou com a licença prévia, você apresentou todos os documentos padrões, mas o seu empreendimento vai tratar, por exemplo, com risco biológico. A administração não se sente segura com só essas informações prévias que você deu. Ela quer mais, ela quer saber mais. Ela vai te requisitar essas informações. Outra coisa, esse procedimento, esse processo de licitação, que tem uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Esse é o procedimento que está lá na resolução 237 do CONAMA. Existem processos de licenciamento que você une 2 ou 3 dessas etapas. Na Secretaria Municipal de São Luís, alguns empreendimentos você pede uma licença só. E essa licença só vai englobar tanto os requisitos da prévia, quanto de instalação, quanto de operação. E existem outras que eles unem a licença prévia com a licença de instalação. Então, eles pedem uma licença prévia de instalação, é um procedimento só para você conseguir essa licença, e posteriormente você pede a licença de operação. Então, o que acontece? Existe aquele processo que está na resolução 237, mas os licenciamentos que são a cargo do Estado e do município, eles podem ser simplificados, tá bom? Agora, uma questão mais técnica. Vamos falar dos prazos que cada licença possui, os prazos máximos que cada licença possui. Ou seja, qual é o prazo de validade, por quanto tempo essa licença vai valer. A licença prévia, ela tem, segundo a resolução 237, um prazo não superior a um prazo máximo de 5 anos. Então, você recebe a licença prévia, você tem 5 anos para fazer o requerimento da próxima licença para que você inicie as instalações. A licença de instalação ela tem uma duração não superior a 6 anos. Então, você consegue a licença de instalação, você vai ter até 6 anos para fazer a instalação, a construção do seu empreendimento. E, por fim, em relação à licença de operação, uma vez que você consegue a licença de operação, a resolução diz que o prazo mínimo dessa licença de operação vai ser de 4 anos e o prazo máximo de 10 anos. Por que existe essa maleabilidade nesse prazo de operação, gente? Porque quanto mais poluidora uma atividade, menor é o prazo da sua licença de operação. Pensa o seguinte, você tem um empreendimento que causa muito dano ambiental, você tem um empreendimento 1 que causa um dano ambiental alto, e você tem uma outra que causa dano ambiental da mesma forma, precisa fazer o licenciamento, mas o dano ambiental é baixo.
De quem que você precisa ficar de olho com mais frequência? É em quem causa um dano ambiental alto ou em quem causa um dano ambiental mais baixo? É em quem causa um dano ambiental alto, né? Você quer ver se, olha, tudo que foi colocado naquela licença de operação que a empresa se comprometeu a fazer, está tudo certinho, ela está seguindo as normas de segurança, ela está seguindo as normas de descarte adequado dos resíduos sólidos, está tudo sendo feito direitinho? Então, há o interesse da administração pública em vigiar as atividades que são mais poluidoras, mais degradadoras, então o prazo de operação da licença deles será menor. O que eu quero dizer com isso? Que a cada 4 anos você vai ter que pedir, digamos, a renovação da sua licença. Então, a cada 4 anos, o Estado vai revisar se a sua atividade está sendo feita da forma adequada. Já quando você tem uma atividade que causa um dano mais baixo, o Estado não tem tanta necessidade de ficar de olho em você o tempo todo, ele pode te conceder uma licença de operação com prazo maior. Agora vamos falar um pouco sobre a renovação de licenças. Quando a sua licença está vencendo, ou você pede a licença seguinte, no caso da prévia você pede a de instalação, no caso da de instalação você pede a operação, ou se você ainda precisar continuar na mesma licença, você pede a renovação, que é o mais comum é você estar na licença de operação, por exemplo, e pedir para renovar essa licença porque ela expirou. Nós vimos, você recebe a licença de operação, ela não é perpétua, ela tem um prazo de 4 a 10 anos que ela tem validade e depois você tem que refazer, você tem que reforçar o processo de licenciamento de operação. A renovação de licença ela deve ser feita com uma antecedência mínima de 120 dias antes de expirar. Então você sabe que daqui a 120 dias a sua licença expira. Antes desse prazo, você deve fazer a renovação, o pedido de renovação da sua licença. E aí vem aquela pergunta: e se eu esqueci? E se na minha empresa, quem era o responsável saiu da empresa ou ninguém percebeu que o prazo de licença expirou? O que acontece? Se você vai procurar a resposta na lei, na Política Nacional de Meio Ambiente, ela é extremamente rigorosa. Ela te diz que se você perde o prazo de renovação, você deve iniciar o processo do zero. Ou seja, você está na licença de operação, sua empresa funcionando há 15 anos já. Está dizendo que você tem que pedir desde a licença prévia, depois a licença de instalação e pedir novamente a licença de operação. Professor, isso é extremamente rigoroso. Extremamente. No dia a dia, costuma ser tão rigoroso assim? Não costuma. Apesar do procedimento estar lá na lei, há uma flexibilidade tanto dos órgãos federais, o IBAMA, quanto dos estaduais e municipais, em conseguir formas de que você renove essa licença. Digamos, você está na licença de operação para que você continue nela, para que você faça ou todas as licenças de uma vez só, você faz tudo junto, um processo só com todas elas, apresenta toda a documentação novamente, ou eles te concedem a benesse desse prazo ser estendido. Mas não está na lei. Então, se o fiscal do órgão ambiental ele quiser ser rígido, ele tem fundamento legal para ser, te pedir para começar tudo do zero mesmo. Então, isso é uma coisa que o empreendedor ele tem que ter muito cuidado. Existe uma possibilidade de judicializar isso aqui, levar para o Poder Judiciário e pedir uma liminar, uma decisão antecipada para que você continue as suas atividades? Existe. Aí você justifica que vai causar um prejuízo, pessoas vão ser demitidas, a empresa vai falir. Existe a possibilidade de se judicializar isso aqui, mas judicialização não é certeza que você vai conseguir. É o que eu falei, ainda que não seja previsto em lei, alguns tribunais pelo país têm admitido a continuidade de um licenciamento cuja renovação deu-se tardiamente, mas são casos isolados, isso aqui não é regra, você não pode se ancorar nisso aqui, não pode perder prazo. E mais um item é o prazo para análise das licenças. Uma vez que você submete a sua licença, seja ela prévia, de instalação, de operação, ao órgão competente do CISNAMA, ele tem 6 meses para analisar, 6 meses para te dar uma resposta. 6 meses para dizer concordo, não concordo. Dura sempre 6 meses? Não. Geralmente dura menos. Mas o prazo legal, o prazo conferido,
ausentes do Cisnama é de 6 meses. Como regra, salvo se houver EIA-RIMA ou audiência pública no processo de licenciamento. Se antes do processo de licenciamento o Estado exigiu que você fizesse um EIA-RIMA ou que há necessidade nesse licenciamento de uma audiência pública para ouvir as pessoas, ver o que o povo acha do empreendimento que você quer construir, nesse caso, o prazo para análise da licença, o prazo para o Estado te dar uma resposta vai ser de 12 meses. Já que eu mencionei o EIA-RIMA, então vamos ver aqui quando é que eu preciso de um EIA-RIMA, como é que eu faço só um licenciamento. O que vai dizer? Se eu tenho que fazer o EIA-RIMA antes, ou se eu posso fazer só o licenciamento. Então, bora lá. Você tem uma obra ou um empreendimento que você quer iniciar. Primeiro, a pergunta que você faz. A sua obra ou empreendimento, ela causa significativa degradação ambiental? É uma degradação ambiental muito grande que vai afetar tanto a biota quanto os seres humanos, a sociedade, de uma forma muito intensa? Por exemplo, construção de barragens, áreas são inundadas, você tem pessoas que têm que se mudar, às vezes cidades elas vão ficar debaixo das águas da barragem. Então, sobre o empreendimento, ela vai causar uma significativa degradação ambiental? Responda essa pergunta. Se você responder que sim, que ela vai causar uma significativa degradação ambiental, então, antes do processo de licenciamento, você vai fazer o processo de EIA-RIMA. Todo o estudo prévio de impacto ambiental, criar o relatório de impacto ao meio ambiente e submeter ao poder público. Depois que o poder público analisar esse estudo prévio, esse relatório que foi apresentado, aí ele vai dizer, olha, você pode iniciar o processo de licenciamento ambiental. Você pode começar lá da licença prévia, depois pedir a de instalação e depois a de operação. Aí você faz, depois do EIA-RIMA, o processo de licenciamento ambiental. Uma vez que você conclui o processo de licenciamento ambiental, aí sim você pode iniciar finalmente as suas atividades. Agora vamos voltar um pouquinho. Aquela primeira pergunta, sua obra ou empreendimento causa uma significativa degradação ambiental? Você respondeu que não. Se faz uma segunda pergunta, a sua obra ou empreendimento causa degradação ambiental, ainda que não seja significativa, ela causa degradação ambiental, ela usa recursos naturais? Se você responder que sim, você vai fazer só o processo de licenciamento ambiental. Pede lá licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Conseguiu as 3, você vai poder iniciar as atividades. Voltando para a última pergunta. Se não causa significativa degradação ambiental. Segunda pergunta. Não causa degradação ambiental nenhuma, não vai ter problema nenhum, eu não estou usando recursos naturais nenhum. Você pode iniciar suas atividades sem a necessidade de passar pelo processo de licenciamento ambiental. Quando a gente estuda o licenciamento ambiental, dá a entender que quase atividade nenhuma iria iniciar sem o licenciamento prévio, não é verdade? Que praticamente toda atividade vai causar algum tipo de degradação ambiental. Então, a gente pensa que praticamente tudo vai ter que ter a licença ambiental. Aí é que está um detalhezinho das normas brasileiras. Se você for pegar, por exemplo, as normas estaduais ambientais do estado do Maranhão, você vai ver uma lista bem grande, bem considerável de atividades que o estado diz, olha, estas atividades aqui estão isentas de licenciamento ambiental. Ou seja, você pode iniciá-las sem ter que pedir essa autorização, fazer todo esse processo prévio antes das suas atividades. Ok? Então, muitas atividades, isso aqui não está na 237, mas o que acontece? Muitas atividades, apesar delas causarem alguma degradação ambiental, elas podem iniciar sem fazer o licenciamento ambiental porque o Estado diz o seguinte, olha, não quero fazer esse processo. Você pode iniciar as atividades sem problema. Agora vamos conversar um pouco sobre o não realizamento do licenciamento ambiental. Eu tenho uma obra, uma atividade que causa significativa degradação ambiental. É minha obrigação, antes de iniciar essa atividade, eu faça o licenciamento ambiental prévio.
Mas eu não fiz. Eu sou vida louca, eu iniciei mesmo de qualquer jeito, eu não estou nem aí para essa história de licenciamento ambiental. O que pode acontecer comigo? O desenvolvimento de atividades poluidoras sujeitas ao licenciamento ambiental sem a licença de operação constitui crime tipificado lá no artigo 60 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. O artigo 60 diz: construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização, ou seja, sem ter passado pelo processo de licenciamento ambiental dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas. Você pode pegar de 1 a 6 meses de prisão, é isso que quer dizer detenção, ser preso, ou multa, ou ser multado por não ter feito o processo de licenciamento ambiental, ou as duas coisas cumulativamente. Você pode ser preso e ainda ter que pagar a multa. O que vai determinar se eu vou ser preso, se eu vou pagar a multa, ou se eu vou receber as duas penas? A gravidade do ato que você cometeu. Por exemplo, você só instalou a sua atividade, iniciou as operações e não tinha o licenciamento, não causou nenhum grande dano ambiental, nenhuma grande degradação ambiental. Muito possivelmente você vai ficar só na multa, a menos que a obra ou atividade que você iniciou for muito perigosa, tiver colocado a população num risco muito grande. Mas se não houve nem grande degradação, nem grande poluição, geralmente o juiz, quem vai aplicar essa pena é o juiz vai te aplicar uma multa. Ao caso contrário, você iniciou e deu problema, houve grande poluição, houve grande degradação, você vai provavelmente receber também a pena de prisão. E agora, o último item de licenciamento que nós vamos trabalhar, que é a questão da competência. Competência, nós já falamos isso em aulas passadas, a quem o estudo da competência no direito é identificar a quem compete a prática de determinado ato. Quem é a pessoa investida de poder, quem é a pessoa que o direito determina que vá fazer determinado ato da administração. Não é questão de quem sabe fazer, quem tem competência técnica para fazer, quem entende da coisa, mas quem é o autorizado, quem é a pessoa que as leis, que as normas jurídicas dizem que deve fazer determinado ato. O licenciamento ambiental, gente, ele pode ser feito nas 3 esferas de poder. Ele pode ser feito na esfera federal, que quem vai fazer é o IBAMA, via de regra. Ele pode ser feito na esfera estadual, que o órgão ambiental estadual do CISNAMA vai fazer, e também pode ser municipal. Então, existem licenciamentos que eu tenho que fazer perante o órgão federal, existem licenciamentos que eu devo fazer perante o órgão estadual e existem licenciamentos que eu devo fazer perante o órgão municipal. Estudar para quem que eu submeto o processo de licenciamento é estudar a competência, quem é que tem a competência para realizar esse processo, tá bom? Então, vamos ver primeiro as competências federais. As obras, os empreendimentos que o órgão federal ele vai ter a competência, ele vai ter a incumbência, ele vai ter o poder de realizar o licenciamento ambiental. Primeiro eu tenho obras localizadas ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Eu tenho uma obra que ela está sendo feita tanto no Brasil quanto num país limítrofe, num país que nós temos fronteira, em outro país, que a obra está sendo feita bem na fronteira. Isso vai ser feito pelo órgão federal. Obras ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos no mar territorial. Lembra aquela faixa de água? Acaba o continente tem uma faixa de água que o Brasil diz que é território dele, que é o chamado mar territorial.
Uma obra ou empreendimento, uma plataforma de petróleo, por exemplo, que vai ser feita ali, o licenciamento ele vai ser federal. Obras ou empreendimentos desenvolvidos em terras indígenas. Você quer fazer uma obra em terras que são consideradas indígenas, a competência será federal. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto as APAs, as áreas de proteção ambiental. Então, se a União criou aquela unidade de conservação, o licenciamento para você fazer, por exemplo, manejo florestal dentro daquela unidade de conservação vai ser federal. As APAs são um caso à parte por quê? Em relação às unidades de conservação, existe a regra de que quem criou a unidade de conservação é o responsável por fazer o licenciamento da mesma. Então, por exemplo, Rangedor, que era uma estação ecológica, agora é um parque estadual. Se o Estado criou aquela unidade de conservação, qualquer obra ou empreendimento a ser feito dentro dela é de competência do Estado. Então, o licenciamento tem que ser estadual. Essa é a regra das unidades de conservação. Quem cria faz o licenciamento, exceto as APAs, as áreas de proteção ambiental, que elas são unidades de uso sustentável e o licenciamento delas não vai seguir essa regra. Indo adiante, obras ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Você vai fazer um empreendimento que começa no Maranhão e termina ali no Piauí. Isso vai ser de competência federal. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, transportar, armazenar e dispor de material radioativo ou vai usar energia nuclear. Essa atividade ela vai ter que ser licenciada no órgão federal. E, finalmente, que atendam à tipologia estabelecida por um ato do Poder Executivo a partir da proposição da Comissão Tripartite do CONAMA. O que é essa comissão tripartite, gente? É uma comissão formada por entes municipais, estaduais e federais. E eles vão criar uma lista de atividades, entre outras competências, vão criar uma lista de atividades que, além dessas que eu já falei, elas serão de competência federal. Saímos da competência federal, vamos logo para a municipal. O que vai ser competência de licenciamento municipal? Qualquer obra ou empreendimento que cause ou possa causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos de meio ambiente. O que seria um impacto ambiental de âmbito local, gente? É basicamente o impacto ambiental que vai ficar restrito ao território daquele município. Você vai fazer uma obra ou empreendimento que o impacto ambiental ele não vai extrapolar a área do município, a competência para licenciamento, a princípio, é do município. Exemplos aqui de São Luís do Maranhão: empresas de garagem, empresas de transporte, empresas de construção civil, empresas de detetização, empresas de lava-jato, de oficina mecânica, de postos de combustível. O licenciamento ele é municipal. Essas empresas vão pedir autorização ao município de São Luís para que elas iniciem suas atividades. E, por fim, a competência estadual. O que o órgão estadual de meio ambiente ele vai ter que fazer o licenciamento? As atividades e empreendimentos poluidores ou degradadores do meio ambiente, ressalvados o disposto para que é competência da União e dos municípios. Ou seja, aquilo que não for competência do ente federal, aquilo que não é competência do ente municipal, o município não quer fazer o licenciamento, ele não trouxe essa competência para si, vai ser competência estadual. Então, como se define a competência para licenciamento ambiental do Estado? Não é federal, não é municipal, vai ser do Estado. Isso é o que a gente chama de competência residual, porque você define a competência para licenciamento do Estado pelo resto, aquilo que sobrou, que não é competência nem federal nem municipal. Aparentemente, a gente acha, não, vai ser pouca coisa que o Estado vai ter que fazer o licenciamento então, porque federal já pega uma parte, municipal pega outra, deve sobrar pouca coisa para o Estado. Ledo engano. Ele acaba sendo aquele que vai ter mais competências para licenciamento. Certo?
Um exemplo aqui que eu coloquei, licenciamento de uma atividade que abrange mais de um município. Você começa no município de São Luís e termina no município da Raposa, ou de São José de Ribamar, não é nem um pouquinho difícil. Muito fácil isso acontecer. Então, a competência para fazer o licenciamento dessa obra, desse empreendimento, que vai ocupar o limite, vai estar no limite de 2 municípios diferentes, vai ser estadual. E uma observação final, o Distrito Federal ele vai reunir as competências tanto dos estados quanto dos municípios. O Distrito Federal, como ele não é estado nem município, e ele tem a competência dos dois, ele vai também no licenciamento fazer aquilo que seria de competência estadual e o licenciamento de competência municipal. Só não vai fazer, no caso, os licenciamentos que forem de competência federal. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer acerca de licenciamento ambiental. Mais uma vez eu peço que vocês, ao estudarem, façam um fichamento do assunto, para que fique mais fácil de memorizar, de entender. Coloquem as dúvidas no Classroom ou guardem elas para o momento síncrono, se houver. E façam as atividades, gente. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus acompanhe cada um de vocês.